Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Tiago Rodrigues, um podcast do Sistema CNA Senar. Olá, esse é mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado, seu podcast sobre mercados agropecuários e gestão de custos e riscos de preços em negócios rurais. Nesse episódio, nós vamos falar sobre a Lei 14.166, que é uma boa chance para a renegociação de dívidas de produtores rurais com os fundos constitucionais. Eu sou o Tiago Rodrigues, assessor técnico da CNA e trabalho com o projeto Campo Futuro, uma iniciativa do Sistema CNA com foco no levantamento de custos de produção de diferentes atividades agropecuárias pelo país. Comigo hoje, Nelson Fraga, superintendente da Sudeco e parceiro nosso aqui de outros podcasts e da casa como um todo. Seja bem-vindo, Nelson. Obrigado, Fábio. É um prazer estar com vocês aí, viu, Tiago? Mais uma vez aí nesse debate tão importante do setor rural, um trabalho aí que a CNA participou efetivamente nas discussões da renegociação de dívida que abrange os 3 fundos constitucionais. Tiago, então é sempre um prazer estar com vocês para ajudar a esclarecer aí para os produtores rurais. A gente agradece, Nelson. Como você já adiantou aí, a ideia nossa com esse podcast pode ser não tão direcionada aí ao público em geral, mas aquele produtor que tem hoje as características aí de enquadramento na lei, principalmente, né, é um ponto de atenção, e aquele pessoal que está nos ouvindo aí, conhece o produtor que esteja se enquadrando nesse perfil, se puder repassar o podcast, eu acho que a gente consegue ajudar ele aí no que for possível. Lembrando, né, Tiago, que essa lei ela abrange as operações de fundo constitucional, não só o rural, mas como também o não rural, né? Que é o que nós chamamos de não rural, que é o setor empresarial aí de comércio, serviço, indústria, todo esse pessoal aí que teve acesso aos recursos dos fundos constitucionais aí no passado, dessa vez foi beneficiado também com esse processo de renegociação e de liquidação. Até abrange um pouco mais do público aí, não corriqueiro nosso aí, que é interessante do ponto de vista de levar esclarecimento aí para o ouvinte. Tratando especificamente da lei em questão, existem algumas decisões gerenciais que acabam levando o produtor aí à necessidade de renegociação de dívida. Além dessas situações gerenciais, também tem os riscos que a atividade rural hoje tem corriqueiramente colocado aí no seu dia a dia, né? Quebra de safra, problema com clima, receita negativa em decorrência dessas quebras de mercado, enfim, todo um fator de risco que a atividade está colocada hoje, que gera o produtor essa condição de ter que procurar a instituição financeira aí para renegociar parte daquele recurso que ele pegou. A ideia de trazer esse assunto aqui é permitir difundir essas informações, né? Afinal, a gente está falando aí de regularização do produtor e melhoria da capacidade de caixa dele. Esse é a proposta aí, principalmente quando a gente tem um amparo legal. E nesse foco exclusivo, o episódio vai tentar explicar o contexto de criação dessa lei. Nesse sentido, Nelson, como se deu aí a origem e a tramitação dessa lei? Primeiro, Tiago, essa lei, ela decorreu de uma demanda do setor rural e a CNA fez uma mobilização muito forte nesse sentido, porque em 2019 encerrou-se os prazos de renegociação da 13.340, né? Que abrangia os fundos constitucionais. E o deputado Júlio César capitaneou isso, que é presidente da Federação de Agricultura do Piauí, ajudou nesse trabalho e, por conta disso, foi editada uma medida provisória, que é a 1016. Inicialmente, ela tratava de operações vencidas há pelo menos 7 anos da data da publicação da lei, mas estabelecia alguns critérios que, tamanha dificuldade, que hoje quase ninguém procurou as instituições financeiras para fazer a renegociação com base nesse artigo 2º, né? Que você tem que ver a capacidade patrimonial, tem que ver a capacidade produtiva, e aí a lei estabeleceu 3 tipos de devedores, né? O devedor A, o B e o C, sendo que os descontos praticamente são dados para aqueles devedores que não dispõem mais de patrimônio, e os demais praticamente não eram atendidos com desconto, e o prazo de renegociação era 10 anos sem nenhum desconto. E aí viu-se a necessidade de trabalhar algo semelhante com a 13.340, por isso criou-se o artigo 3º, né? No artigo 3º a gente trouxe um pouco de similaridade com o artigo 2º, mas estabeleceu-se descontos automáticos sem que seja necessário avaliar a capacidade produtiva ou o patrimônio dos devedores, seja ele rural ou urbano.
E aí foi um esforço, conseguimos aprovar, né, com o apoio da Confederação junto aos parlamentares. O deputado Júlio César fez um brilhante trabalho. Não só o deputado Júlio César, mas a Frente Parlamentar da Agropecuária colaborou plenamente com todo esse trabalho, né? Tem que agradecer a todos os parlamentares membros da frente aí por o trabalho. E avançou-se para aprovar o artigo 3º, que foi vetado, mas posteriormente aí com um acordo com o governo federal, e aí parabenizar o presidente Bolsonaro, o secretário do Tesouro, que foi sensível, né, o Esteves Colnago, foi sensível ao problema do setor. O MDR também, que se empenhou nisso, sabendo da importância dessa medida para o Norte, Nordeste e o Centro-Oeste. E aí o veto foi derrubado e a regulamentação saiu agora dia 11 de maio, o decreto, e aí os bancos estão começando a operar. Então, foi um trabalho que começou lá atrás, na 1016, e praticamente levou quase um ano até se consolidar, né? Isso foi um esforço de todos aí, parabéns à CNA pelo trabalho que fez nesse processo. O deputado Júlio César foi o piloto desse processo lá no Congresso e nas negociações com o governo, e a sensibilidade do governo federal de entender a importância dessa renegociação para recuperar os produtores que estão aí produzindo, dando a ele a possibilidade de acessar o crédito e continuar na atividade, gerando emprego e renda e fazendo com que a economia do país seja pujante, igual está sendo graças ao setor agro, não é mesmo? Eu pedi só a origem da tramitação, você já levou todo para o processo aqui de criação, levando a lei até de 2016. É bom que o ouvinte aí tem todo o entendimento e consegue se inteirar o máximo possível sobre o assunto especificamente. Agora, só pulando para o artigo 3º que você colocou aí, da 14166, alguns pontos chamaram a atenção ali. E um principal aqui que a gente chama atenção nesse episódio, Nelson, é a questão do prazo de adesão, que tem que ser algo que é mencionado aí para que o produtor entenda aí como é que ele pode se programar para realmente ter acesso a essa possibilidade de renegociação. Esse prazo vai até quando, Nelson? Bom, é importante lembrar que o decreto estabelece que o produtor ele tem que apresentar à instituição financeira uma carta de adesão. O prazo se encerra 30 de dezembro. O prazo de adesão e liquidação, né? A lei traz a possibilidade de você poder liquidar, mas traz a possibilidade de você renegociar pelo prazo de até 10 anos. Lembrando que ela tem alguns fatores que são inovadores. Ao longo de todo o processo de renegociação de dívida, a gente sempre tentou trabalhar com mecanismos de recálculo da dívida para que eliminasse todo o processo inflacionário ou juros elevados que aconteceu ao longo do período. E nessa medida, nessa lei, a gente conseguiu trazer o processo de recálculo da dívida com base única e exclusivamente no IPCA. Então, isso já traz uma redução significativa do débito para o momento presente. Além disso, você tem os descontos que podem variar de 60% até 95%. A gente percebe que alguns bancos aí, para chamar os produtores, falam que o desconto é de até 95%, mas tem que lembrar que 95% é para o pequeno agricultor e para a região do semiárido, né? E aí você tem diferenciação quando está fora do semiárido, quando é setor não rural e quando é setor rural. Então é importante que você esteja atento que o desconto é em relação ao porte e os descontos estão bem específicos lá no anexo 1 e 2 dessa lei que nós aprovamos, 1466 de 2021. Do ponto de vista aí, só para ter o ouvinte ter uma ideia aí do que a gente está falando, só um dos fundos aí, a gente pegar o FNO, são mais de 200 mil operações hoje, movimentando aí 5,6 bilhões de reais, dos quais 63% a serem repactuados são de exclusividade do meio rural. Esse é um ponto de atenção que a gente chama aí, principalmente para aquele produtor que está se enquadrando e vê isso como oportunidade. A lei é positiva para o produtor, né? Existem pontos de atenção, principalmente com relação ao enquadramento, não é isso, Nelson? Isso aí. Lembrando que as operações, diferentemente da 13.340, ela está trazendo enquadramento de operações contratadas há pelo menos 7 anos anteriores à data da publicação da lei. Então, se a lei foi publicada em 2021, ela é de junho de 2021, então esse processo de renegociação são 7 anos atrás, então dá 2014. Então, o produtor que tem a operação contratada até final de maio de 2014 teria o acesso, o enquadramento à sua renegociação. Lembrando que ela traz um detalhe que é um pouco importante que as pessoas possam entender. Nas regiões Norte e Nordeste, o FNE
e o FNO, por característica específica daqueles dois fundos, os bancos operam com risco compartilhado e em algumas situações com risco integral. No caso do Centro-Oeste, as operações elas são com risco integral do Banco do Brasil. E nas operações de repasse, a própria lei já determina que o risco das operações de repasse é do agente repassador. E como a lei só permite a renegociação de dívidas de operações com risco do fundo, por conta desse detalhe, operações com bancos repassadores, ela fica excluída. Por exemplo, na Bahia, você tem o Desembahia, que é um operador do Fundo Constitucional. Você tem na área do Jaíba, do norte de Minas, o BDMG, que também é um banco repassador. Então, essas operações contratadas com esses bancos certamente não poderão ser beneficiadas com a renegociação, porque o risco é da instituição financeira. O mesmo acontece com as cooperativas de crédito. Aqui no caso do Centro-Oeste, o Fundo Constitucional já repassou recursos para o BRB, para as cooperativas de crédito. Como o risco é do banco repassador, essas operações contratadas com essas instituições financeiras, apesar de ser com recurso do Fundo Constitucional, ela não tem enquadramento porque o risco não é do fundo, é da instituição financeira. E no caso do Banco do Brasil, a gente ainda tem um detalhe que as operações do Banco do Brasil contratadas até 2001, elas correram com risco do fundo. Mas de 2001 para cá, praticamente as operações são com risco do banco e a gente vai ter um problema de enquadramento que os produtores vão procurar a instituição financeira a partir de 2001 e vai perceber que o banco vai negar o enquadramento porque a operação é risco da instituição financeira e não do fundo. É um assunto que a gente vai ter que tratar. A Sudeco está preocupada com isso, porque o produtor contratou a operação com fundo constitucional, né? Não tem lógica, assim, eu acho que é um pouco imprudente você beneficiar alguns e outros não, já que a origem da operação é a mesma, isso nos preocupa. Do ponto de vista prático, Nelson, vamos imaginar aqui um exemplo para o produtor, que hoje é 17 de junho, sou produtor e quero aderir a esse modelo de renegociação, mas não sei ainda se quero parcelar ou quitar. O que eu preciso ficar atento nesse sentido? Bom, quando você solicitar a adesão ao banco, você vai pedir os dois cálculos, né? A grande diferença nisso tudo é que a diferença de um desconto para liquidação e desconto para renegociação é muito grande. Ou seja, o desconto é uma diferença de 40%. Então, o produtor tem que avaliar muito se vale a pena prorrogar, porque ele vai prorrogar com o valor recalculado e o desconto só vai incidir no caso de adimplência. Ou seja, ele vai ter um ponto favorável na renegociação, que ele vai sair de uma dívida que está calculada com juros e correção monetária ao longo do período, e essa dívida vai ser recalculada somente com IPCA, então ela vai ter um redutor. Lembrando que esse redutor ainda fica limitado ao capital emprestado, né? A lei, ela estabelece que o limite do desconto, embora esteja lá 60% até 95%, ela está limitada ao valor do capital. Então, se o produtor pegou 100 mil e a dívida dele chegou a 100, com os pagamentos que ele teve, a dívida continua em 100 com recálculo, ele não vai ter desconto nenhum. Ele vai pagar os 100 mil parcelado ou liquidado. Então, é importante ter esse detalhe também, porque quando se fala em desconto, se fala, a minha dívida cresceu, recalculou, tem um desconto de 80%, que é um pequeno produtor, por exemplo. Isso, em alguns casos, pode não ser a realidade, porque vai respeitar o teto da contratação dos valores liberados da operação lá atrás. Não, perfeito, Nelson. Eu acho que isso o produtor já tem em mente aí. Outra questão que chama atenção aqui é a possibilidade também de aumento da taxa de juros, né, com essa mudança do plano safra. Eu acho que isso tem certa interferência aí ou não, Nelson? Tem. Porque o que acontece? Quando você pega no modelo de renegociação, a renegociação vai ser feita com as taxas atuais, aplicadas às operações do fundo. Então, se nós tivermos elevação de taxa a partir desse próximo plano safra, que é o que está sendo sinalizado por conta da inflação, por conta do custo da aumento da Selic, provavelmente isso vai impactar uma renegociação de dívida. Inclusive, é bom que os produtores tenham um pouco de atenção, porque a lei trouxe um outro benefício, que é a possibilidade de migrar. As operações contratadas a partir de 2018 para cá, eles podem migrar para a taxa atual, principalmente as operações que têm taxa flutuante.
E isso pode ser um pouco complicado porque nós estamos vendo uma elevação da taxa e o produtor tem que fazer muito bem essa conta para que ele tenha certeza do que está fazendo, porque ele só pode migrar uma única vez. Se ele fizer isso de forma equivocada, ele não vai poder voltar para a taxa anterior. Então, é bom fazer essas contas direito aí. E lembrando que essa operação, né, uma coisa que a gente sempre preocupa é as medidas que está sempre trazendo benefício para quem está inadimplente, né? A gente tenta criar alguns modos aí para poder beneficiar aquele produtor que está pagando correto também, porque a gente sabe que medidas que só beneficiam o inadimplente incentiva a inadimplência, e isso não deve ser o papel da lei, não deve ser o papel do nosso trabalho. Muito importante aí, justamente nesse sentido que você colocou aí, né? O produtor que está andando certo aí se vê diante dessa encruzilhada em um momento onde ele está sendo privilegiado em relação ao outro, né? Então, esse é um ponto de atenção. E lembrando também que o Plano Safra já muda agora em julho, né? Então, essas taxas de juros, o produtor que está aí pensando, é bom que se adiantar aí justamente nesse sentido. A gente viu que a lei traz oportunidade, pois o produtor irá quitar seus débitos e ainda poderá acessar novas linhas de crédito. Eu acho que esse é um outro chamariz interessante para a gente tocar, justamente porque essa melhor condição financeira pode trazer ao produtor maior capacidade de investimento e, com isso, melhorar os resultados econômicos e financeiros da atividade dele, né? É bom para o produtor, é bom para o mercado de uma maneira geral. Na sua visão, Nelson, quem mais se beneficia com essa lei que está em vigor aí, além do produtor, né? Bom, você começou a falar muito bem na questão de acesso ao crédito, né? Uma das grandes vantagens dessa lei é que todo o benefício ele é dado por meio de um instrumento legal. Então, o produtor que quitar a sua dívida, embora ele esteja na justiça, embora ele esteja aí há um tempo com a dívida incomodando ele, o objetivo dessa lei é quitar e limpar o passado desse produtor. Então, ele vai passar a ter o cadastro positivo novamente e vai poder voltar a acessar o crédito para voltar a operar com a instituição financeira. E a vantagem desse ponto da lei é que ela, além do rural, como a gente já comentou, ela atende a agroindústria, ela atende o comércio e serviço, ou seja, o dono da padaria que fez um financiamento com o Fundo Constitucional do Centro-Oeste e tiver enquadrado dentro desse prazo de 7 anos e for com risco do fundo, ele tem o acesso a essa renegociação e ele pode livrar-se do problema e voltar à sua atividade econômica com tranquilidade. A inovação dessa lei é que sempre no passado os focos estavam sempre voltados para o setor rural. Nessa oportunidade agora, a gente agregou o setor não rural, que também sofre um pouco, né? Com alguns problemas de crise econômica. Alguns setores é considerado como não rural, mas estão relacionados ao setor rural. Você tem diversas empresas que compram produto agrícola para beneficiar e revender para o mercado, ou seja, faz parte do elo da cadeia, e muitas vezes você criava uma possibilidade de recuperação do produtor e aquela indústria estava lá quase fechando por conta das crises e isso prejudicava. Então, a gente inovou nessa oportunidade agora com o trabalho de vocês, né? Também ajudando o pessoal das outras federações e avançou para que esses outros setores pudessem ter essa recuperação do crédito também, que é bom para o fundo. É retorno que entra, é recurso que hoje está lá como prejuízo, e qualquer coisa que você entrar, você aumenta o patrimônio e aumentando o patrimônio você disponibiliza recurso para financiar a próxima safra e as próximas atividades. É muito melhor o recurso em caixa do que ele em prejuízo. Em caixa ele vai girar, em prejuízo ele está ali prejudicando o balanço. Então é um trabalho interessante, inteligente a gente fazer com que isso retorne para que o recurso circulando, ele movimente a economia, que é o papel do fundo. Gerar desenvolvimento. E eu vou pegar esse gancho que você colocou aí do papel do fundo justamente para dar um passo antes aqui, para explicar para o público nosso que é diverso aí, porque a gente está falando de fundo toda hora aqui, os fundos constitucional de financiamento, só para que você coloque para o pessoal, Nelson, qual que é a finalidade, na verdade, desses fundos, né? O fundo constitucional, ele é um recurso que está previsto na Constituição, que 3% do IPI e do imposto de renda vem para constituir esse fundo, e ele é dividido da seguinte forma: 1,8% vai para o FNE, e 0,6% para o FNO e 0,6% para o FCO. Então, no ano de 2022, nós tivemos aí uma disponibilidade de quase 13 bilhões e pouco mais de 10 bilhões
sendo utilizado para fomentar o setor produtivo. Ele é um recurso que tem uma finalidade de desenvolvimento, então ele tem que trabalhar com taxas de juros mais favorecidas, né? Então nós temos as taxas de juros dos fundos seguem muito a taxa do rural e a gente tem trabalhado um pouco para mudar, alterar a taxa do não rural, que ela está ficando mais cara que o juro de mercado por conta da variação do IPCA. É uma preocupação que a gente está tendo para ajudar todos os setores de tornar o fundo realmente um instrumento de fomento. Então é esse o objetivo e a gente tem que estar sempre olhando a política pública. No caso do Centro-Oeste, o fundo tem umas metas para cumprir. Ele tem um ticket médio que tem que ser abaixo de R$400 mil, ou seja, na média, as operações não podem ultrapassar a R$400 mil. É algo que a gente está pensando, porque com esse aumento de máquinas, preço de máquinas, insumos, talvez R$400 mil você não consiga nem comprar uma patrulha mecanizada hoje para um pequeno produtor. Então a gente tem que rever esse ticket, né? A gente tem a obrigação de fazer uma operação pelo menos em cada município do Centro-Oeste. Então a gente tem metas a cumprir. E o Fundo Constitucional, pela falta de recurso, que aqui a gente tem uma demanda muito grande, Mato Grosso, o agronegócio é pujante, Mato Grosso do Sul, Goiás e até o próprio Distrito Federal, quem anda aqui no entorno, percebe o cinturão verde que tem aqui na área de hortifruti, produção de soja, produção de milho, trigo, né? Ali no Copadef ali, você tem um excelente trigo hoje, que é um dos melhores, de melhor qualidade até do que os importados. Então a gente percebe a necessidade de ter mais recursos. E o Fundo Constitucional, no caso do Centro-Oeste, por conta dessa busca por recurso e 10 bilhões sem suficiente para atender a toda a demanda, a gente tem um ticket médio de 20 milhões, né, para as operações, podendo chegar aí a 100 ou 200 milhões, quando o foco é uma operação estruturante que vai gerar muitos empregos, vai fomentar a atividade produtiva na região, mas, via de regra, a gente tem uma limitação que os outros fundos não têm, justamente para poder atender o máximo possível o setor produtivo com os recursos, porque se deixar aberto, vem uma grande empresa, pega 500, 600 milhões, que está na mão do Banco do Brasil isso, analisar. Então a gente não quer que o fundo fomente uma operação grande. Para isso, a superintendência tem um fundo de desenvolvimento do Centro-Oeste para apoiar esse tipo de estrutura, como nós estamos apoiando a Ferrovia do Mato Grosso e apoiando algumas operações de energia fotovoltaica aqui no Goiás e Mato Grosso do Sul. Então, assim, o FCO ele tem que ser um fundo para atender muita gente e de valores pequenos. É esse o nosso propósito, e todo o CONDEL aqui, que é formado pelos ministros, governadores, tem essa sensibilidade de poder distribuir melhor os recursos e atender o máximo possível de pessoas. Bom, a gente está falando aqui de uma gama de assuntos aí, diversos, eu acho que, assim, tem a complexidade do tema, né, quando a gente está falando aí, principalmente em renegociação, em capacidade operacional de caixa do produtor. Por você, ouvinte, que se interessou ou está vendo o seu quadro se desenhar aí com a possibilidade realmente de trabalhar de forma a renegociar as dívidas que tem hoje, você pode encontrar mais informações assistindo a live que a CNA promoveu no dia 31/5, né? É só entrar no YouTube aí no canal da CNA, você vai ter acesso a ela. Então lá a gente debate um pouco mais a fundo aí a própria lei e essas outras questões que cercam o assunto. No site da CNA, a gente também tem um comunicado técnico promovido aqui pela equipe técnica nossa, explicando ponto a ponto aí o que a lei trouxe, o que o produtor precisa fazer. E para nós já caminharmos aqui para o final, para o fechamento desse podcast, 2 pontos principais aqui. Produtor, aproveita essa oportunidade, né? Nós estamos falando aí de um prazo de adesão que vai até dia 31 de dezembro aí, então tomar ciência da sua necessidade aí de renegociação junto aos fundos, entender o seu processo, fazer a adesão para que até essa data você consiga realmente repactuar aí suas parcelas em aberto aí para que você consiga ter fluxo de caixa aí para a próxima safra, se preciso for. E um outro ponto aí, já destacando uma ação que a CNA está fazendo, nós vamos promover junto às federações e às instituições financeiras rodadas de renegociações em cada estado. Então fique atento aí às redes sociais da CNA, ao nosso site, para que a gente consiga te monitorando e te colocando a par sobre essas futuras ações da CNA, que teve uma atuação fundamental aí pela aprovação da lei, né, e da regulamentação principalmente, e que a gente faz essa convocação aos produtores que procurem realmente essas instituições financeiras, discutam os seus casos, né, ponto a ponto, e façam os pedidos de adesão aí o quanto antes. Obrigado pela participação, Nelson.
Eu que agradeço aí, Thiago. É sempre um prazer estar com você aí. Conhece pra caramba. É bom a gente estar falando com quem entende, porque a gente acaba virando uma troca de informações. Eu acho que isso é muito importante para o produtor que está nos ouvindo, né? E é isso que você colocou. Produtor, procure a instituição financeira e faça a adesão, mesmo que a tua operação não tenha o indício de não ser enquadrada, porque o risco é do banco. Para quê? Para que a gente possa ter uma demanda, a gente possa identificar quantos produtores estão nessa fase de dificuldade de enquadramento por conta de não ser a operação de risco do fundo, e para que a gente possa junto buscar uma alternativa. Não só essas rodadas de negociação, mas quem sabe a gente, através do governo federal aqui, sentar com o Banco do Brasil e propor alguns instrumentos aí para que possa conceder o benefício de desconto para você também. O objetivo da lei é atender a todos, embora as suas operações não sejam com risco do fundo, mas se for com operação do Fundo Constitucional, vá ao banco, faça o pedido, porque isso vai ajudar não só a CNA como a superintendência aqui a ter esse diagnóstico de quantas operações nós temos aí que ficou fora do processo por não ser mais com recurso do fundo e pelo Banco do Brasil ter honrado essas operações junto ao fundo. Eu acho que é importante observar a data, protocola, faça o pedido, faça a sua manifestação, porque o prazo é curto, até o dia 30 de dezembro, a gente sabe que são 6 meses. 6 meses passa rápido demais da conta, né, Thiago? Passa rápido. Quando a gente menos espera, já passou o tempo. Então, é a hora, é agora, vamos correr com isso, para que a gente possa ter esse monitoramento e ajudar em tudo que for possível para que o resultado seja o melhor possível para o Centro-Oeste. E obrigado pela audiência, obrigado pelo convite, e a gente vai estar sempre aqui à disposição para esse bate-papo aí que é agradável, é esclarecedor e com certeza vai estar ajudando os produtores a tomar essa decisão. Viu, Thiago? Parabéns aí pelo trabalho de vocês. A gente que agradece. Muito bacana. A gente que agradece, agradecemos também aos ouvintes aí pela audiência. E se você que está nos ouvindo conhece alguém que pode se interessar pelo assunto, que pode se beneficiar da lei principalmente, ou orientar aí o produtor que seja próximo, compartilhe esse podcast, fale dele, explique o contexto, divulgue para que o produtor tenha o máximo de informações possíveis aí. Esse foi mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado. Até o próximo. Um abraço. Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Thiago Rodrigues, um podcast do Sistema CNA Senar.